Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 18, tá? Então, assim, na aula de hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo aí sobre os vetores, tá? Você lembra que nós vimos vetores na aula passada? Tá lembrando de vetores? E ainda falando sobre vetores, você lembra que na física existem grandezas, aquelas grandezas que você pode muito bem definir, você consegue muito bem satisfazer essas grandezas apenas com o número e com a unidade de medida, né? E a essas grandezas nós chamávamos de quê? Grandezas escalares, né? E aí, em contraponto, essas grandezas escalares, havia o quê? Grandezas que você precisava de um número, precisava da unidade, da direção e o sentido. Então, assim, para informar essas grandezas, elas tinham que ser mais completas. E a essas grandezas você chamava de grandezas vetoriais, tudo bem? Então, aí na sua sala de aula você vai identificar as grandezas escalares, vetoriais, né? Vai olhar para o quadro, tá vendo ali, ó, a temperatura, então uma grandeza escalar, certo? A densidade do ar da sala de aula, uma grandeza escalar. A duração do tempo de aula, é o tempo, uma grandeza escalar. Agora, por outro lado, vamos supor, você está no intervalo, entrou na sala de aula correndo, foi com uma certa pressa, com a velocidade é vetorial, né? Se sentou na cadeira, exerceu uma força, força vetorial, certo? Saiu da escola, o ônibus saiu acelerando, então aceleração vetorial. Ou seja, na física existem grandezas que são vetoriais. E aí, como a gente está falando muito essa palavra vetorial, ela remete a uma outra palavra chamada vetor, né? E vetor não é uma invenção física, não é uma invenção da física o vetor, certo? Na verdade, nós físicos emprestamos o conceito de vetor lá da matemática. A matemática, ela idealizou, ela abstraiu um conceito de vetor. O que é o vetor na matemática, pessoal? Vai ser o quê? Você tem uma reta infinita, eu cortei a reta, eu vou ter um segmento de reta que aponta em alguma direção, ou seja, o segmento de reta que é orientado é um vetor. Então, assim, como muitas grandezas aqui na física precisam exatamente dessa descrição, é que nós emprestamos o conceito de vetor da matemática e aplicamos em nossas grandezas ditas, por isso, vetoriais. Tudo bem? Então, olha só, dá uma olhadinha o que a gente tem aqui. Dando sequência, pegando essa linha de raciocínio, de hoje você vai ver aqui, ó, aí sobre a regra do paralelogramo, tá? Com os vetores, tudo bem? Você vai ver como que é a resultante de vários vetores. Então, assim, não precisa ser só 2 vetores, pode ser 3, 4, 5. Você vai estudar também nessa aula sobre o vetor velocidade, sobre a aceleração centrípeta e sobre a aceleração tangencial, tá? Então, tem bastante coisa, essa aula está recheada de conteúdo para você, pessoal. Então, olha só, vamos nessa. Aqui. Regra do paralelogramo. Que regra seria essa do paralelogramo? Na aula passada, se você se lembra bem, foi explicado que se você tivesse um vetor A, tá? Aí na direção horizontal para a direita, e tivesse um vetor B, também na horizontal para a direita, se eu quisesse fazer a resultante ou a soma deles, bastaria olhar para esses dois vetores e pensar assim, bom, como eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, então a resultante é simplesmente eu colocar um em sequência do outro, né? Vou colocar aqui A e B, e vou ter um vetor resultante aqui, ó. Esse é um vetor resultante que eu posso chamar ele de C, tá? Mas isso aí valia, vamos lá, traz aqui comigo, olha só. Isso aí valia para o caso de eu ter um vetor paralelo, que é um vetor horizontal para a direita, um vetor B na horizontal para a direita, ambos na mesma direção horizontal, sentido para a direita. Aí quando os dois são iguais, mesma direção e sentido, o que você faz? Você vai somar, né? É como se fosse assim, o carro quebrou, deu prego no carro. Então os passageiros têm que descer do carro, e as pessoas vão empurrar o carro. Então, são duas pessoas empurrando, as forças delas vão ser o quê? Somadas. Mesma direção e sentido, soma. Então, o vetor C, olha só, o vetor C é uma soma exatamente dos vetores A e B. Dando continuidade, vamos lá, pessoal.
Ainda havia também, né, aquela situação diferente dessa, onde tu tinha um vetor A, e agora tu tinha um vetor B que ele é voltando. Como assim voltando, professor? O vetor B ele está apontando na direção oposta de A. Né? O vetor A está na horizontal para a direita, o vetor B está na horizontal para a esquerda. E nesse caso a gente tem que fazer a soma ou a resultante deles. Então aqui já era um pouquinho diferente. Por quê? Eu vou ter o vetor A aqui, o vetor B, suponha que ele esteja aqui, ó, né? Abaixo dele, está voltando. O vetor B está voltando? Correto. Então você vai, né, marcar aqui as posições, olha só. E aí sobrou quem? Sobrou quem? Apenas esse aqui, ó. Esse é o vetor C. Ou seja, nesse caso aí, você tem dois vetores, olha só. Você tem dois vetores que são paralelos, né? Vetor A para a direita, horizontal para a direita. Vetor B, na horizontal para a esquerda. Aí, professor, isso aqui lembra o cabo de guerra, né? Isso aqui lembra o cabo de guerra, exatamente. No cabo de guerra existe uma corda, alguém puxa para cá, alguém puxa para lá, e aí vai vencer aquele que tiver a maior força. Então aqui, ó, nesse cabo de guerra, o vetor A está mais forte. O vetor B está menor, né? Então vai dar como resultado quem? Apenas o vetor C, já que o vetor A está maior, correto? Então, nesse caso, vai ser uma subtração, tá? Eu vou ter o vetor maior, vai vencer. Então vai ficar o comprimento de A menos o comprimento de B. E a direção e o sentido vai ser definido pelo maior vetor. Tudo bem? Então, mesma direção e sentido, somou, direção, mesma direção e sentidos contrários, subtraiu. Até aí tudo bem, tá lembrando? Vamos dar continuidade. Vamos nessa. Aí tudo, entendi, professor, de fato isso aí funciona mesmo. Agora, para aquele caso, que aí é um terceiro caso, né? Dos vetores A e B serem perpendiculares entre si, quando eles eram perpendiculares entre si, o vetor resultante, olha só, o vetor resultante, ele estaria numa diagonal, ok? Aí, para isso, pessoal, para você saber assim, onde que vai estar o resultante, numa situação onde ele não é paralelo um ao outro, como foi o caso de A e B paralelos, né? Ou assim, ou assim. Então, com exceção desses dois casos aqui, eu vou ter vetores que vão formar ou 90 graus, tá? Ou vou ter dois vetores quaisquer que formam um ângulo qualquer que não seja necessariamente 90 graus. Então, para esses casos aqui, ó, em que os vetores forem ou 90 graus entre si, A e B, ou que eu tenha A e B formando qualquer outro ângulo que não seja 90 graus, para isso que eu vou utilizar a regra do paralelogramo, tá? Então, assim, que fique claro, nos paralelos você não vai usar a regra do paralelogramo. Agora, regra do paralelogramo vai servir para você representar o vetor resultante entre A e B, ok? Pode ser até mais vetores do que só dois, A e B, mas eu dei o exemplo do A e do B, para representar o resultante do A e do B com base, o quê? Na distribuição, né? Que eles vão ter ali no espaço. Vamos ver como isso funciona, pessoal. Vamos lá? Então, olha só, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Vetores ou a palavrinha aqui, ó, em direções quaisquer. Então, agora, não necessariamente eles têm que ficar paralelos. Atenção! Quando dois vetores, ó, fazem entre si um ângulo diferente de 90, não é possível utilizar o teorema de Pitágoras. Aí você falou assim, professor, mas eu estava gostando de usar Pitágoras, né? Na aula passada foi ensinado, né? Você vai ter aqui um triângulo retângulo. Opa, aí. Você vai ter um triângulo retângulo, aqui A, aqui B. E você tinha que achar o resultante, né? Então, o módulo do resultante, ele ia ser a raiz quadrada, né, do módulo dos vetores A ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, tá? Então, era utilizado aí teorema de Pitágoras, ou seja, um conhecimento lá da matemática, né, geometria plana. Então, tinha um vetor A, um vetor B. Entre eles, eu não coloquei aqui, tá? Mas entre eles 90 graus aqui.
Então, o módulo do vetor resultante vai ser a raiz quadrada de módulo do primeiro vetor ao quadrado, mais módulo do segundo vetor também ao quadrado. Então, entendi, eu posso usar teorema de Pitágoras? Pode, contanto que seja um triângulo retângulo, contanto que os vetores formem entre si 90 graus. E como eu já estou alertando aqui, quando isso não acontecer, tá? Quando formarem um ângulo diferente de 90, você está proibido, você não pode usar teorema de Pitágoras para fazer isso. Vamos lá, pessoal? Dando sequência, deixa eu apagar isso aqui. E nesse caso, então, já que você não pode utilizar o teorema de Pitágoras, então qual vai ser a opção? Mas as operações podem ser feitas através da regra do paralelogramo, que é o que vai salvar, entendeu? Não se utiliza teorema de Pitágoras, mas você pode usar a regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. Dados os vetores abaixo, vamos determinar o vetor soma, ou seja, o vetor resultante. Como é que é? Por onde? Pelo método do paralelogramo. Tá? Aí você fala, você está falando tanto, professor, desse paralelogramo, eu estou curioso para saber como é que ele é, né? Então, olha só. Está aqui o nosso vetor A. Olha o vetor A aqui, ó. Pronto. Está aqui o nosso vetor B. Olha aqui o vetor B. Certo? De aulas passadas, você já conseguiu determinar algumas informações sobre ele. Por exemplo, o vetor A, o que ele tem aí? Ele é um vetor o quê? Que está na diagonal, né? Ele está na diagonal, é ascendente, né? Está na diagonal, está subindo uma diagonal ascendente. Já o vetor B, vetor B, ele é um vetor que está na horizontal, da esquerda para a direita, certo? Aí falei, entendi, professor. E percebeu que o vetor B, parece que ele tem um comprimento maior do que A? Dá uma olhadinha, com calma, dá uma olhadinha. O vetor B não parece maior do que A? Parece. Então, se ele é maior do que A, o que ele tem, então? O módulo de B é maior que o módulo de A. Perfeito. Então, o vetor A está assim, diagonal, subindo. O vetor B está assim, horizontal, né? Para a direita. E se você for fazer uma resultante dos dois vetores, ou seja, uma soma aí vetorial dos dois vetores, a resultante, vamos obter o quê? Pela regra do paralelogramo. Vamos lá, pessoal? Então, no passo a passo, o que fazer, né? Primeiro passo. Coloque a origem dos dois vetores em um mesmo ponto. Aí fala, não entendi, professor. Como assim? É simples. Todo vetor, ele tem um começo e um final, correto? Aqui, desenhei o vetor, vou chamar ele de M, tá? Vetor M. Aqui é o começo dele, certo? Aqui é o final dele, para onde ele está apontando. Então, quando ele fala assim, coloque a origem dos vetores em um mesmo ponto, ele está dizendo que cada um dos inícios desses vetores tem que ficar saindo do mesmo ponto. Então, a origem vai ser esse início aqui do vetor, tudo bem? Então, representando o que está sendo dito aqui, colocar a origem dos dois vetores no mesmo ponto significa isso aqui, Dá uma olhada. Aqui é um ponto, tá? De origem, e é um ponto de origem tanto do vetor A quanto do vetor B. Então, está aqui, colocar a origem dos pontos em um mesmo ponto. Perdão, a origem dos vetores em um mesmo ponto. Está aqui. Vamos ao segundo passo. Trace pelas extremidades de cada um deles, uma paralela ao outro, com linha pontilhada. Então, vamos ver aqui. Se aqui está o vetor A, né? E aqui está o vetor B. Agora, olha só. Eu vou pegar aqui B e vou fazer esse tracejado aqui, tá? Esse tracejado, detalhes, tá? Cuidado e atenção. Esse tracejado, ele tem que ser paralelo a B, tá? Aqui, paralelo a B, e ele tem que ter o mesmo comprimento de B, tá? Ele tem que ser paralelo a B e ter o mesmo comprimento de B. Ou seja, você vai medir aí, né? Pode usar até uma régua. O vetor lá tem 3 centímetros, então a paralela dele aqui em cima vai ter que ter os 3 centímetros, tá? Aí você faz no pontilhado. E paralelo quer dizer o seguinte, duas retas paralelas, né? Você já deve ter estudado isso. Duas retas paralelas, elas não vão se tocar, ok? Então, uma paralela à outra. Ou seja, se você fizer inclinado, você já sabe que aquela inclinação vai permitir que elas se toquem. Então, paralelo quer dizer o quê? Elas não vão se tocar, né? Usando aqui a figura como exemplo melhor,
ó, esse tracejado de cima, ele jamais vai tocar nessa linha de B. Por quê? Porque eles são paralelos. Tudo bem? Aí, por outro lado, se eu olhar aqui o vetor A, agora eu vou pegar um tracejado aqui, ó, paralelo ao A. Olha aqui, esse aqui, ó, esse tracejado, ele é paralelo ao A. Como é que eu sei que ele é paralelo? Se você olhar bem a figura, você vai ver que ele tem a mesma inclinação. Ó, a inclinação de A vai ser exatamente a inclinação dessa linha pontilhada. Então, são, ó, segmentos paralelos. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Assim como eu utilizei a regra para B, de que esse segmento paralelo tem que ter o mesmo comprimento do vetor B, a mesma regra vale para A, tá? Esse segmento dessa linha pontilhada de A tem que ter o mesmo comprimento ou o mesmo módulo do vetor A, ok? Então, está aí desenhado. Aí agora, terceiro passo. Unindo os pontos indicados e colocando a seta, você obterá o vetor soma ou o vetor resultante. Então, olha como é fácil. Colocou aqui, ó, vetor A, vetor B. Fez as linhas pontilhadas. Agora você vai marcar assim, ó. Atenção que agora é o ponto-chave. O ponto de origem, tá? E aqui é o ponto final. Aqui é o ponto final. Então, final, tá? E aqui é a sua origem. Agora você vai traçar um vetor que vai sair dessa origem e vai até esse ponto final. Dá uma olhada. Tá aí, ó. Isso aí vai ser o seu vetor resultante, representado pela regra do paralelogramo. Ok? Então, assim, a resultante de vários vetores. E aí vem a pergunta, né? Professor, eu só posso fazer a resultante de 2 vetores? Não, tá? A gente estava dando um exemplo aí com 2 vetores, mas na prática um corpo está sujeito a várias forças, a vários vetores, correto? Então, tem uma caixa lá e as pessoas estão empurrando a caixa. Então, são vários vetores em cima do corpo, certo? Então, você vai ter que fazer uma resultante com aqueles inúmeros vetores, correto? Então, na prática e do dia a dia, você tem várias grandezas vetoriais e vários vetores no mesmo corpo, de modo que calcular a resultante raramente vai ser a resultante de só 2 vetores. Então, essa regra do paralelogramo, ela vai ser útil aí, vai funcionar para alguns vetores, né, a mais, 3, 4, 5 e por aí vai. Vamos nessa, pessoal? Então, resultante com vários vetores. Na forma gráfica, como fica assim, se forem vários? A regra é simples. Cada vetor a ser somado é colocado de maneira, ó, aqui, ó, de maneira que o final de um coincida com o início do próximo, tá? De novo, o final de um tem que coincidir com o início do próximo. Ou seja, você vai encaixando os vetores ali de forma que terminou um vetor, a partir dele você tem que colocar o segundo vetor. A partir do final do segundo, colocar o terceiro vetor. Tá? O vetor resultante será obtido, então, unindo o início do primeiro com o final do último. Então, vamos ver como é que fica isso aí. Então, olha só. Aqui eu tenho o vetor V, V1, tá? Tá aí o vetor V1. Aí, agora, o vetor V2. Perceba que foi feito exatamente o que eu mencionei agora há pouco, né? Dá uma olhadinha. Aqui eu tenho o vetor V1, perfeito. Aí ele tem a origem dele aqui, ó, né? E ele tem o final dele, aqui. Ele tem o final dele aqui. Bem no final do V1, eu vou encaixar o próximo vetor, ó. Então o início do V2 vai ser o final de V1. Aí coloquei o vetor V2, ele vai, ó, acabou bem aqui. Se fossem só 2 vetores, vamos lá, manda na tela. Se fossem só 2 vetores, e eu quisesse achar o resultante deles, né? Tava fácil, aí, ó. Mas não é só 2 vetores. Na prática vai ser o quê? Agora são 3 vetores. Ok. Então perceba que o terceiro vetor, ele foi, ó, o início dele, ele é o final do segundo e ele termina aqui, tá? São 3 vetores, professor. Então, ó, vou pegar o início de V1 e o final do V3 e estaria aqui, ó, o resultante, tá? Então, dando sequência, não são 3 vetores, aí são 4. Aí, caramba, um exemplo com 4 vetores, perfeito. Perceba que o quarto vetor, o início dele é o final do terceiro e o final dele termina aqui, certo?
Aí agora, como é que ficou a resultante aí? Tá fácil. Você vai olhar esse caminho de vetores, né? Esse caminho aí, ó, de vetores, ó, V1 foi para V2, aí colocou V3 e colocou V4. Aí você pergunta, como é que vai desenhar a resultante? Muito simples, vai pegar a sua caneta aí, o lápis, ó, vai começar aqui e vai esticar ele até o final do V4. Pronto. Aí quando chegar aqui, tu vai colocar a setinha, tá? Significa que ele está começando ali no início de V1 e ele está terminando no final do V4. Tudo bem? Vamos ver como fica. Então, olha só. Deixa eu apagar esse coisinha aqui. Pronto. Olha só como fica. Tá aí, ó. Tá? Esse aqui vai ser o vetor soma, ou seja, o seu vetor resultante. Começou em V1, terminou em V4. Não é fácil, pessoal? Então é uma regra bem simples. É uma regra bem simples e eu acredito que você vai conseguir fazer tranquilo em casa. Agora, sobre essa expressão aqui, eu vou agora fazer um adendo sobre ela, né, para você ter um pouco de cuidado, tá? Aqui, muito cuidado. O que está escrito aqui? O vetor V, né, é igual ao vetor V1 mais o vetor V2 mais o vetor V3 mais o vetor V4. Aí tá, vamos refletir juntos aqui. Por que eu estou dando esse alerta ou esse cuidado sobre essa expressão matemática aqui? Porque, pessoal, cuidado. Aqui eu não estou somando escalares, tá? Eu não estou somando escalares. Como assim? Talvez você não tenha entendido ainda. Não está somando escalares quer dizer o quê? Que quando eu coloco a soma de dois vetores, não necessariamente o resultado vai ser obtido por uma soma de escalares, tá? Então, vai ter diferença aí. É uma soma vetorial, tá? Aqui, ó. É uma soma vetorial. Então, por exemplo, se eu tenho o vetor soma aqui, não é como se eu pegasse o valor do primeiro vetor, somasse com o valor do segundo vetor, somasse com o valor do terceiro e do quarto vetor. Não, jamais, tá? Não é isso. Não é isso. A soma vetorial é você representar os vetores, representar o vetor soma e desse vetor soma é que você vai calcular a intensidade dele, tá? Então ele não é somado como soma dos escalares, ok? De repente, para ficar melhor essa diferença, se eu tenho um cabo de guerra, aí cada pessoa está puxando para um lado. A soma vetorial, nesse caso, vai ser inclusive uma subtração. Aí você fala, realmente, é uma conta de menos, né? Porque um puxou para um lado, o outro puxou para o outro, e aí a resultante, ou seja, a soma vetorial, ficou o valor de um menos o outro. Então, ironicamente, a soma vetorial aí foi uma conta de menos. Agora, se as duas pessoas estão empurrando alguma coisa juntas, na mesma direção e sentido, aí somente nesse caso, a soma vetorial coincidiu com o conceito da soma de escalares. Então, vai somar o valor de um com o valor do outro. E nesse caso aqui, que eles nem são paralelos, eu não posso me arriscar a dizer que essa soma vetorial vai ser só a soma de escalares ou a subtração deles. Deve ser levado em consideração o ângulo desses vetores, né? A disposição que eles estão aqui no espaço. Tudo bem? Então, dessa parte é isso. Vamos seguindo. Olha só, o vetor resultante, V1, né? Aqui eu tenho V2, ainda tenho o vetor V3, ok? E agora eu estou voltando aqui, ó, um vetor V4. Perceba que eu utilizei o método mencionado. O início, o vetor V1. Acabou o vetor V1, aí agora no final dele eu vou adicionar o vetor V2, tá? No final do vetor V2 eu vou adicionar o vetor V3 e no final de V3 eu vou adicionar o vetor V4. De modo que ele vai ficar com essa disposição aqui no espaço. Agora está simples. O final do último vetor, V4, está bem aqui, ó. Final, ó, origem, né? A origem está bem aqui. Qual é a resultante? A resultante é simplesmente eu pegar daqui e traçar uma linha reta, até aqui. Tracei a linha, agora ó, faz o símbolozinho da seta, pronto, achou o vetor resultante ou ainda vetor soma, tá? Então é bem tranquilo. Vamos representar aqui, olha só. Esse é o seu vetor V, ou seja, o seu vetor soma. Perceba que, novamente, se trata de soma vetorial, tá?
Por isso que ele está com as setas aqui em cima, ó. Essas setas em cima de cada um deles indica que é uma soma de vetores. Agora é diferente, essa expressão aqui é diferente de eu escrever que é diferente, vamos apagar isso aqui. Essa soma aí seria diferente de eu escrever assim, que o módulo do vetor V é igual, por exemplo, ao módulo do primeiro vetor mais o módulo do segundo vetor, tá? E aí segue. Ou seja, essa expressão quer dizer uma coisa, soma vetorial, e essa aqui é uma soma dos módulos. Um exemplo bem simples aqui, se eu pegar aqui 4, né? 4 newtons, e eu pegar aqui para cima 3 newtons, vamos lá, aqui 3 newtons, tá? Pronto, e eles estão formando 90 graus. A minha força resultante, obtida por Pitágoras, vai dizer que a resultante vai ter intensidade 5 newtons. Ou seja, a resultante é 5 newtons. Então, o resultado da soma vetorial é 5 newtons. Agora, se eu for falar assim, o módulo do primeiro vetor mais o módulo do segundo vetor vai ser o quê? 4 mais 3. E 4 mais 3 não dá 5. Então, perceba que a soma de vetores, tá? Uma soma vetorial não é uma soma dos seus módulos, tá? Enfatizei até demais, tá? Eu acho que você entendeu aqui, ó. Esse aqui é o vetor resultante, deu 5. Mas os módulos aqui é 4 e aqui é 3. Se eu falar assim, a soma dos módulos dá 7. É outro valor. Agora, se eu falar assim, soma vetorial, deu quanto? Deu 5. O módulo dele é 5. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Agora, olha só. Qual a direção do vetor velocidade e da aceleração quando o carro está fazendo a curva? Então, o carro está fazendo a curva. Para onde que você acha que está apontando a velocidade? Para onde você acha que está apontando a aceleração quando ele faz essa curva? Vamos lá, você tem ideia? Vamos ver aqui. E aí vamos entrar no conceito desse vetor velocidade. A velocidade instantânea, tá? É diferente de velocidade média. É representada em cada ponto da trajetória, né, por um vetor tangente, ó, a palavrinha aqui, ó, tangente a ela. Então aqui, ó, representei o primeiro vetor, é tangente a trajetória nesse ponto. O segundo vetor, tangente a trajetória nesse ponto. Um outro vetor, tangente a trajetória, ó, tangente a trajetória e tangente a trajetória, tá? Então, a velocidade instantânea, ela vai ser o quê? Vetores tangentes em cada ponto na trajetória. Então, aí, essa palavrinha tangente, o que significa? Você está um pouco receoso, está com medo? Olha o rostinho da aluna aqui, ó. Tangente à curva, o que significa isso? Tangente é o quê? Que tange. Aí você falou, agora ajudou pra caramba, né? Que tange, ou seja, que toca em apenas um ponto, tá? Então, se é tangente, é que tange ou que toca em apenas um ponto. Tudo bem, pessoal? Então, não tem aquela expressão lá, saiu pela tangente, o carro está na curva, ele vai sair em um ponto da curva. Então, a expressão sair pela tangente, né? Ou seja, um ponto da curva, ele saiu ali, naquele pontinho, tocou em um ponto da curva. Vamos lá, pessoal? Então, aqui, lembre-se, um vetor, ele varia, quando varia qualquer um dos seus elementos. Então, assim, se mudar o módulo, ou a direção, ou o sentido, se qualquer um dos três mudar, a gente já tem um vetor diferente, o vetor mudou, tá? Então, dois vetores só são iguais, se tiverem em comum o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Se dos três que eu acabei de falar, um deles mudar, um deles variar, então a gente não tem o mesmo vetor. O vetor foi modificado, então já se trata de um outro vetor, tudo bem? Vamos lá, pessoal? Então aqui, ó, desse modo, se um móvel descreve uma curva, mesmo que o módulo da velocidade seja constante, o que quer dizer isso? Se o valor da velocidade for constante, ou seja, se ele não mudar, a sua velocidade vetorial já está variando.
pois em cada ponto da curva, né, da velocidade vetorial, ela vai ter uma direção. Então, o que isso aí quer dizer? Vamos lá, vamos traduzir esse enunciado. O que isso quer dizer? O carro ele entrou numa curva. Aí ele está, né, descreveu, entrou na curva, está em deslocamento. Digamos que a pessoa, o condutor, consiga manter ali 80 km por hora, tá? A curva todinha, 80, 80, 80, 80. Aí você fala assim, professor, então nesse caso o condutor, ele conseguiu manter a velocidade constante. O vetor velocidade foi constante. Não, tá? São duas frases que não combinam. Se ele falar assim, se ele manteve a intensidade ou o módulo da velocidade constante, isso aí está correto. Porque foi 80, 80, 80, 80 em cada ponto da trajetória. Agora, se ele falar assim, o vetor velocidade foi constante, aí não está certo. Tá? Não está certo por quê? Porque o vetor velocidade, nesse ponto, ele está apontando numa direção e sentido. Quando ele desce bem aqui, ó, apesar do tamanho dele ser o mesmo, ele já está apontando em outra direção e outro sentido. Então, é outro vetor. Ele chegou aqui embaixo, ele mudou novamente. Então, em cada ponto, ele está alterando a direção e o sentido. Logo, o vetor é outro vetor. O vetor é modificado. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Ó, aí entra o conceito aqui de aceleração centrípeta, né? A palavra aceleração refere-se à ação de acelerar. Aqui, ó, acelerar. Ou seja, ó, o fato de aumentar ou diminuir a velocidade. Então, se tu aumentou ou diminuiu a velocidade, você está acelerando. Por isso é importante distinguir. A velocidade vai ser o quê? Mostra a mudança da posição de um corpo, né, relativamente ao tempo. Então, esse vai ser o seu conceito. E a aceleração vai ser o quê? Indica de que forma muda essa velocidade. Então, a velocidade vai mudar, ela possui uma aceleração. Tá? Agora, de que forma que ela acontece, depende do tipo de aceleração. Muitos são os fatores que podem fazer com que isso ocorra. O excesso de velocidade, a má conservação da pista, né? Pneus gastos, a chuva e etc. Tá? Então, quando você vai fazer uma curva, você vai ter essa aceleração. Que tipo de aceleração? Vamos falar agora. Sempre que um corpo se movimenta em uma trajetória não retilínea, age sobre ele uma força cujo efeito altera a sua direção para que o móvel possa percorrer a trajetória curva. Tá? Então vai ser alterada a direção da velocidade. Dá uma olhada. Né? Fez a curva, vai ter aí uma força que vai alterar a direção. Essa força é chamada de força centrípeta. Tá? Então você vai ter uma força centrípeta. Centrípeta significa literalmente o quê? Que se dirige para o centro. Então dá uma olhada aqui nessa imagem aí. Ó. Nessa imagem você observa aí, né? Você vai ter o planeta Terra. Você vai ter o nosso satélite natural, cadê? Planeta Terra, aqui, né? Você vai ter o nosso satélite natural, né? A Lua, e ela está orbitando. Ó, dá uma olhadinha. Então, a Lua, perceba que ela tem uma velocidade, tá vendo? Ó, o vetor velocidade lá, ó, tangente à trajetória. E perceba que a Lua, ela tem aqui uma aceleração, cadê? E essa aceleração está apontando para onde? Para o centro. Então por isso que é centrípeta, né? Ela está apontando para o centro dessa trajetória, que é um círculo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Então, olha só. Você percebe aí que em cada ponto você vai ter o seu vetor velocidade, ó, tangente à trajetória, e também em cada ponto vai existir a sua aceleração centrípeta, sempre apontando para onde? Para o centro da trajetória. Então, aí, ó. Aí, matematicamente, né? Matematicamente, o módulo da sua aceleração centrípeta vai ser o módulo da sua velocidade, né, escalar ao quadrado, dividido pelo raio de curvatura da trajetória. Lembrando que as unidades se conservam, né? Unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Unidade da velocidade aqui, metro por segundo. E a unidade do raio vai ser o quê? Metros. Importante, nos movimentos retilíneos, a aceleração centrípeta é nula, tá? Então, se um móvel está andando em linha reta, qual que é a aceleração centrípeta sobre ele? Nenhuma.
tá? Ele não tem raio, não tem força centrípeta. Porque o móvel não muda a direção nesses movimentos. Ou seja, a direção da aceleração centrípeta. A direção da aceleração centrípeta é o quê? Considerada normal em relação à tangente, à trajetória, ou seja, ela é perpendicular à sua velocidade vetorial. Em outras palavras, ela aponta para o centro. Então aqui, ó, a aceleração centrípeta é perpendicular à velocidade vetorial. A aceleração tangencial. Você já deve ter escutado alguém ter relatado que um carro, que se envolveu em um acidente, e saiu pela tangente em uma curva. Então, o que significa isso? Vamos ver aqui. Nesse caso, a aceleração tangencial é o componente da aceleração vetorial na direção do vetor velocidade e indica a variação do módulo desse. Possui módulo igual ao da aceleração escalar, tá? Então, a sua aceleração tangencial equivale ao módulo da aceleração escalar. Em outras palavras, quando um corpo está se movendo numa trajetória circular, ele está sujeito a duas acelerações, tá? Duas. Uma aceleração que aponta para o centro, essa aceleração é centrípeta, e essa aceleração centrípeta, ela não muda o valor da velocidade. Ela não muda o módulo da velocidade. Ela muda apenas o quê? Direção, sentido. Agora, a aceleração tangencial, ela está na mesma direção do vetor velocidade. E aí, essa sim tem a capacidade de mudar o valor do módulo da velocidade. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Olha aí, observação. Quando o móvel está executando um movimento retilíneo, a aceleração tangente ou tangencial é igual ao valor da sua aceleração escalar. Dá uma olhada. Trata-se de uma grandeza que vincula a variação da rapidez num determinado intervalo de tempo. Então, exemplo, no caso de um automóvel, a aceleração tangencial depende da forma como o condutor pisa no acelerador ou ainda no freio. Assim sendo, a aceleração tangencial é aquela que aumenta ou que diminui a velocidade ao qual o veículo se desloca. Ou seja, aquela que de fato pode mudar o valor da velocidade. Tá? Então aqui, ó, velocidade vetorial, aceleração centrípeta, tá? E aí, decompondo aqui os vetores, dá uma olhadinha. Decompondo os vetores, fica assim, ó. Aceleração centrípeta, aponta para o centro da trajetória. Vetor velocidade, tá aqui, ó, sempre tangente à trajetória. E aí, aqui tem um Azinho T, ou seja, a aceleração tangencial. Ela vai estar na mesma direção do vetor velocidade. Mas, ó, cuidado que a palavra que eu usei foi direção. Eu não falei sentido. Ela pode até estar no mesmo sentido da velocidade, mas ela também pode estar em sentido contrário da velocidade. Isso depende se o condutor está acelerando ou desacelerando o veículo, tá? De qualquer forma, ela está na mesma direção da velocidade. Mas o sentido, ou a favor ou contra, tá? Cuidado, não se induza ao erro. Não é porque tem um vetor para trás aqui e um vetor para frente que ela está as duas não, tá? Ou ela está no sentido de V ou ela está oposta a V. Vamos lá, pessoal? A aceleração tangencial diferencia-se da aceleração normal. A aceleração normal é aquela que reflete na variação ou mudança produzida na direção da velocidade num determinado intervalo de tempo. Retomando o exemplo do carro. A aceleração normal ocorre quando o condutor decide virar o volante e mudar a direção do veículo. Posto isso, constata-se que uma aceleração pode ter diferentes direções, no mesmo sentido que a velocidade, Então, quando o automóvel está em movimento acelerado, e em sentido contrário, nesse caso, quando o automóvel está em movimento retardado. Tudo bem? Então, olha só, qual a direção do vetor velocidade da aceleração? No exemplo que a gente trouxe aqui, ó, saindo pela tangente, ó, o vetor velocidade, apontando na direção desse vetor velocidade, a aceleração tangencial, e apontando para o centro de curvatura da trajetória, a sua aceleração, ó, centrípeta. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Pessoal, olha só, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Essa foi a nossa aula de hoje e
Até a próxima. Tchau, tchau.